Salve, salve família, aqui é o 3x10, eu sou o Rafa. Eu sou o Igor. Eu sou o Kaique. E hoje nós vamos falar de Pecadores. Não é o seu irmão. Então vai, fala aí, pode falar, Rafa. Fica à vontade pra apresentar que dessa vez aí são vocês que vão defender e eu vou atacar um pouquinho. Não, mas aí eu vou defender nos Então, meus pontos de vista. Isso aí, E vai. eu vou tentar defender, né, porque quem já segue aqui o canal já... Ele tenta se defender, Eu mas não tento. consegue. Não consegue, né? Então bora. Mas vamos lá. Pecadores é a história de dois irmãos que nasceram na Louisiana. Eles voltam depois de ficarem um bom tempo com Al Capone, abriram um clube de jazz. E nisso começa uma confusão, de acordo com porque tem vampiros no cenário. Então do tá, filme. então vamos Não, lá. fora que você esqueceu o primo dele, né? Tem uma história aí de uma tem família história, que... mas o foco principal mesmo Enfim, foi o os que vocês irmãos acharam que assistindo o abriram filme? Vamos lá. Mas aí tem uma história que o primo dele entra também, né? Sim, sim. vamos lá. O que vocês acharam do filme? Assistindo o filme, o que vocês acharam? Bom, eu curti o filme bastante porque quando falou que ia ter um filme do quando falou que ia ter um filme do Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, sobre vampiros, eu já fiquei um pouco assim, ué, como assim? Do nada? Aí quando eu falo que ia ter Michael B. Jordan, essa questão de trazer um filme sobre jazz, blues no caso, já pega muito porque já é um estilo musical que é muito bom. Um filme sobre isso, por exemplo, já é algo que... Não, e isso pra mim é um ponto forte, porque um eu também ponto gosto. fortíssimo. Gosto do estilo musical, mas... Continua aí, Rafa, vamos... Depois a gente vai... Deixa ele defender. E desse negócio... Não, por enquanto não é defesa, por enquanto é só Não, o que eu acho do filme. no caso eu só tô apresentando o mesmo filme, calma. Tá nervoso, gente. Mas eu nunca apresentei. Vai. Mas isso de, por exemplo, trazer vampiros pra trama já foi algo um pouco inesperado, porque não sabia como eles poderiam ter sido encaixados nessa trama principal, porque, querendo ou não, ali é uns Estados Unidos nos anos de 20 e pouco, 30, por assim, É. por aí. E a gente sabe que naquela época, infelizmente, tava alta lá daquele grupo, né, que a gente não pode mencionar o nome, eu acho. Pode sim, a KKK. A KKK, pode falar? E aí, tipo, uma das... tipo, o Michael B. Jordan contra a KKK é algo surreal, é maravilhoso. É uma cena que, tipo... Mas não é contra a KKK. É, sim, pô, a cena final, caceta. É contra vampiros. Mas enfim, tá. Então Vocês vamos estão lá. vendo qualquer coisa. Então, já que você tocou nesse assunto aí, eu preferiria 1000 vezes que fosse Um filme isso. só sobre Porque, assim, o... Eu não achei que vampiros fez sentido nessa história. Pra mim, tipo, é pra mostrar contra os negros e não sei o que lá. Tá. Por que então não colocou, tipo, um grupo que a gente já sabe que era mais contra, tá ligado? Porque quis trazer o elemento místico. Tá bom, mas assim, nessa história em particular eu não achei que fez sentido o tema vampiro. Pra mim, pelo menos, eu não comprei a ideia de um tema vampiro nesse tipo de filme. É diferente, concordo, diferente pra caramba. Nunca vi outro filme nessa pegada assim. Mas não achei necessário ser vampiros nesse filme. Então, isso pra mim é um negócio que... Não é bem um filme sobre vampiros. Vampiro nesse filme é uma metáfora. Tá, maluco? É um filme sobre cultura, sobre choque de cultura. Você preservar cultura, ancestralidade da comunidade negra e de como ela pode ser não só assimilada, como ela pode ser sugada e descaracterizada por uma cultura racista. Então, isso pra mim é um negócio que tanto faz como tanto fez. Ficou meio desconexo pra você. Tipo, sei lá, eu entendo que é legal você, igual, você pega Predador, que teve o que veio pra Terra lá, mas tipo, pra mina indígena lá. tá. Predadora caçada, acho que é assim. Não lembro agora o nome, mas enfim, foi uma temática diferente que funcionou pra mim. Então, normalmente é contra soldados e tudo mais, ali funcionou. Aqui, beleza, vou colocar um vampiro num filme dos anos 20 e tal, com jazz, mas sei lá, não combinou na minha opinião. Tipo, então eu fui assistindo, beleza, tem cenas ali muito boas, não sei o que lá, mas no todo, você começa a assistir, eu fiquei tipo, olhando, tá, e daí? E não sei o que lá.
Os irmãos, eu não senti empatia pelos dois. Não... Fumaça e fuligem? Não achei que, tipo... Enquanto eu tava assistindo, pode ser a mesma coisa de sempre. O pessoal coloca muito hype em cima na internet, aí você lê, você fala, vou assistir porque vai estar maravilhoso. Aí você assiste e, tipo, você vê que não é aquilo. Então, eu acho que, ultimamente, o pessoal tem elogiado tanto os filmes, o pessoal não sabe mais falar, tipo, não, o filme é ok. E aí gera o hype lá em cima. E aí quando você vai assistir, você vê que não é... E derruba mais, tá ligado? Uma coisa que eu fiquei assim um pouco, é falar que o filme é de terror. Por quê? Não tem terror. De verdade, realmente, eu não vi um terror nesse filme. Tipo, a única cena que falou tentou dar o medo foi a cena que o vampiro principal lá, o irlandês, ele entra lá na casa daquele casal, que aí ele vai, a esposa encontra lá no quarto o marido no chão, e ele todo ensanguentado, tipo, beleza, aquilo ali pra dar o baque, tipo, falar, posso só puxar um detalhe tem vampiro no filme. Eles até colocam um brilhozinho no olho, igual eles colocaram na cobra lá no começo, pra mostrar que são ameaças, tipo... Isso aí foi o diretor falando. Então, tanto faz também pra mim, tipo, foi essa cena, e a cena quando a Hayley Steinfeld, quando vai tentar ver se eles querem entrar no clube pra conseguir arrecadar dinheiro, né? Que aí ela sai, aí tipo, ele só dá aquele pulo, tipo, aí o filme já corta lá pra a mina fazendo a apresentação lá dentro do clube, entendeu? Não, ali eu não senti isso não. Não, foi mais nesse da casa aí que eu senti. Foi pra dar mais um tipo... uma tensão. Esse do pulo aí você já é esperado, né? Era esperado, só que tipo... É aquela cena que ela vai virar vampiro, ela tem... agora vai aparecer o vampiro, ele sendo vampiro, entendeu? Foi tipo, essas foram as únicas cenas que realmente foi pra demonstrar aí você terror. quer ver, por exemplo, uma cena que é pra demonstrar tensão. Quando todo mundo começa a suspeitar de todo mundo pra saber quem é o vampiro. Como o alho. Pô, tá todo mundo suspeitando ali de alguém sendo vampiro. Não, eu vou falar que eu não gosto, então eu não vou comer o alho só... Mas eu posso levar um tiro na cabeça, mas eu não vou comer o alho porque eu não gosto de alho. Meu, aí o outro come o alho, começa a passar mal, tipo... Eu entendo, é pra gerar uma tensão e tudo mais, mas... Ele acaba, pra mim, foi o alívio cômico ali. Não foi um alívio cômico, foi só, tipo, idiotice por idiotice, tá ligado? Porque, assim, numa situação real, se você... Eu, por exemplo, não gosto de comer legumes e verduras. Se eu tiver que comer porque eu tô com uma arma apontada na cara, eu não vou ficar tipo, ai não, eu não vou comer, eu não gosto. Eu vou comer e acabou, tá ligado? Então, eu tipo assim. ver essa cena. Mas assim, então eu achei que teve momentos ali que era pra dar atenção e não sei o que não me pegaram. Tipo, pode ser que seja pessoal, eu não gostei porque, tipo, não me pegou. Mas eu acho que algumas escolhas do filme não casaram com a ideia. Eu achei que a ideia foi interessante, mas eu achava que seria muito melhor se não fosse com os vampiros, tá ligado? Então, sei lá. Se fosse um filme só de gangster. Só de gangster nessa questão do, por exemplo, ainda mais que eles trabalharam o Al Capone. Ia ser muito foda chegar, tipo, os caras da máfia pra matar eles, e aí tá envolvido também o KKK. Então, porque o cara que vendeu lá o clube, o galpão... Então o que ele fazia? Ele vendia pros negros, pegava o dinheiro, matava os caras e vendia e ficava fazendo esse processo. Então assim, ia ser muito mais interessante, na minha visão, isso daí, do que ter colocado os vampiros. Então, sei lá, o filme só não me comprou. Todo o lance de ser um clube de jazz, blues, lá, eles tocando, essa parte eu achei maravilhosa. Essa parte pra mim é o que me ganha em alguns pontos. A ponto de não falar que é um lixo o filme. Mas tipo, eu não gostei do filme, tipo assim, não é um filme que... Não, pra você não é um filme ruim, mas não é um filme que você iria assistir novamente. Não, nem eu ia assistir de novo. Por conta de ser grandão o filme. Eu acho que eu já achei umas 3 vezes esse filme. Não, você... você não tem mais nada que fazer, você só vê filme... Eu não trabalho nem nada não, tá, gente? Não, você trabalha, você põe o filme e às vezes você nem assiste, o filme fica rolando. E depois você fala, o filme é bom, ele não assistiu. Calma, não é assim não. Quando é pra assistir filme, eu assisto. Beleza. Não, você assiste, mas... Tem mais algum apontamento, alguma curiosidade, ou podemos puxar melhores momentos? Tem uma curiosidade que eu achei bem interessante, que é em relação do filme com o Spotify, porque quando o filme lançou o Pecadores, o artista no Spotify. E se você for ver, por exemplo, lá as curiosidades sobre o artista, por exemplo, quando você arrasta a tela, lá vai ter como se fosse uns jornais
antes do filme, dizendo do barco onde o vampiro principal, ele chegou nos Estados Unidos num barco onde tava todo mundo morto. Tipo, mas eles estavam sem sangue, nem nada. E, tipo, tem um outro jornal que fala sobre 2 homens que roubaram o Al Capone, tipo, tanto dinheiro quanto a questão da bebida, que é justamente que é mencionado no filme. Mas aí poderia passar no filme. Poderia sim. ter mostrado no filme isso. Tipo, um flashback. Não, nem como flashback, Não, só falado. Ou coisa rápida. Tipo... quando eu vejo esse tipo de informação, é tipo assim... eu esqueci de colocar no filme, então deixa eu dar essa informação por fora. É uma informação necessária por fora que poderia ser muito bom tipo, no filme poderia, quando eu tivesse aparecido, tipo, poderia ter tido mais um destaque. O filme não tem 2 horas e pouquinho? Acho que umas 2 horas e 15 por aí. Imagine pegar essa informação que você passou, colocar no 30 filme. segundos a mais de filme, tipo, não vai mudar nada. Tirava alguma cena dali, sei lá, deles cantando ou dançando, colocasse essa informação e acho que seria muito explicativo. Como o vampiro chegou, como aconteceu o roubo, essas coisas. Isso aí eu lembro que eu falei pro Kaique na época que eu vi o filme, que eu gostaria que tivesse tido mais um pouquinho da explicação do vampiro principal, que, tipo, me escapou o nome Talvez dele. isso que tenha feito eu não gostar de ser vampiro, porque, jogaram um vampiro ali. Como ele Tipo, chegou? me escapou o nome tanto do personagem quanto do ator. Podia Mas, ter tipo, tido a ele cena dos foi muito índios bem. caçando ele antes de chegar na casa. Sim. Não, só jogaram o cara já chegando na casa, tipo. Então meio que, sei lá. Saiu correndo lá dos caras de cavalo, que já sabia que era um vampiro. Mas vamos lá, melhores momentos pra vocês, qual que vocês diriam que foi o ápice do filme? Eu acho que a cena do galpão. Sim. Qual delas? Não, a apresentação do da Sammy. apresentação, do tiroteio lá, da briga em geral. Ali eu gostei bastante. O tiroteio no final, se diz? Isso. A cena do galpão da apresentação do Sammy, que, tipo, que é a música transcendendo entre o passado e o futuro. Ali, de fato, eu acho que se o filme concorrer pro Oscar, eu acho que vai ser a melhor canção original. Eu vou falar que agora que você tocou nesse assunto, eu lembrei. É um negócio que eu gostaria de ter visto muito mais. Esse lance de invocar os espíritos com a música. Com a música. Falou lá na igreja. Foi na igreja? Falou que quando canta Pode atrair o diabo. Não, mas puxa os espíritos e tal. Pô, explica mais isso. Ia ser incrível, porque tipo assim, tem o pezinho ali nas tradições africanas e tudo mais. O comecinho do filme explica até. Não, mas de forma jogada. Não achei que foi suficiente. Teria sido muito melhor abordar o filme mais pra essa temática do que vampiro, sabe? Então assim, isso eu gostaria de ter visto. Mas uma coisa que pra mim é ponto forte do filme são as músicas, toda a parte do jazz ali e tal. Como é um tipo de música que eu gosto, então pra mim automaticamente acabou sendo um ponto bem positivo no filme. Mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Bom, eu curti também, foi o vampiro principal. Tipo, tanto as cenas que, por exemplo, a apresentação dele lá, quando eles arrastam o corpo lá do cara que eles achavam que tinha sido morto, você lembra? Que na verdade era suco, era groselha no caso, que aí ele tá cantando lá O que brigou no começo lá no bar, isso, né, que aí ele tá cantando lá com os outros vampiros. Pô, aquela cena ali é muito boa. Aí eles vão salvar o cara, só que aí o vampiro vai lá, pega ele primeiro, e aí ele começa a conversar com a mulher lá em chinês, tipo, como se ele já fosse fluente. Sim, tipo, sim. é nessa cena que você fala, Sim, mano, agora tipo, que eu lembrei. cara, se ele quiser ele mata todo mundo. Outra cena que pra mim é a melhor é no final, de quando o Sammy começa a rezar o Pai Nosso, e ele começa a rezar junto. Que aí, tipo, ele falou, não, mano, já era, eu vou te transformar em vampiro. E aí o Sammy vai lá, mete o violão na cara dele, tipo... Dá um arranhão, né, também. É muito arranhão, só ferra metade da cara dele lá com o negócio. E eu acho que também a cena final mesmo, do Ferrugem e da Hayley Steinfeld, sim. lá com o Sammy no futuro, que aí... Que ele fala que o melhor dia da vida dele foi justamente antes do pôr do sol, que ele viu o irmão dele, que foi a última vez que todos eles foram felizes e livres. Pra mim, na hora que o filme acabou ali, mostrando eles no carro indo em direção ao galpão, que aí acaba tocando aquela trilha sonora, pra mim, eu acho que foi o melhor momento. Você achou que ele ia matar no futuro?
Ali deu pra ver que, tipo, eles estavam mais de boa. Ele ofereceu... Eu gostei da cena, mas eu não acho que seja um ponto forte do filme. Mas eu gostei da cena também. Não, eu acho que a trilha sonora do filme a trilha é o melhor momento. parte. Os dois são uns vampiros meio cuzão, né? Ixi, deixa a briga rolar, vamos sair fora. Então... Porque foi os únicos... Mas ele tinha prometido que não ia tocar ele prometeu pro irmão, né? Tipo, a Hayley Stenfield, o Ferrugem, ele falou, não, vai embora, some daqui. Aí já o Ferrugem tava lutando contra o Fumaça, que aí ele foi lá e falou, ó, não é pra você chegar perto do Semi. E tipo, eu acho que uma das cenas também que pra mim é bonita é quando, depois que o Fumaça ele luta contra a KKK, que, tipo, ele tomou o tiro, ele já tava morrendo. Que ele vê a mulher e o filho. filho. Ele vê a mulher e o filho, que tipo, a filhinha lá que tipo, tava esperando eles. Isso eu acho que teria ficado muito mais interessante no filme inteiro, ter abordado muito mais isso. Mostrou, tipo, ele vendo e tal. Ter mostrado o lado dos espíritos em vez de vampiro, eu acho que teria ficado muito melhor. E aí você tem a máfia do Al Capone, aí você tem a KKK. Dava pra ter trabalhado de uma forma tão melhor o filme, na minha opinião. Mas, tipo, justamente por isso. Isso é uma cena legal, tá ligado? Eu acho que é uma cena também que pra mim é muito bonito em relação, porque assim... Essa não sei como é que funciona, não sei sobre essa religião, mas não é muito apresentada em Hollywood. Tipo, é só católico que eles acreditam. Que, tipo, tanto que quando. De matrizes africanas. De matrizes africanas. Que o que acontece? Quando, por exemplo, o Ferrugem mordeu o Fumaça, ele não consegue. O próprio vampiro também, se eu não me engano, ele é irlandês. Sim. Então já tipo assim, já mostra que também é outro povo que era. Perseguido na época e tudo mais, não sei o quê. Quando ele fala lá, tipo, então, tipo os assim, caras que falavam essas palavras tomaram nossas terras, nunca também não fazia foi, sentido, também não foi mas ao mesmo abordado, tempo sabe? achava elas bonitas. Então assim, eu acho que eles apresentaram vários conceitos legais, mas não trabalharam. E tipo, seriam muito mais pontos positivos pra mim se tivessem trabalhado, sabe? Então o ponto negativo. Os pontos negativos... Calma aí, pontos negativos. Os pontos negativos mais foi essa questão de não ter apresentado totalmente tudo. Dessa questão, por exemplo, da origem do vampiro principal. Essa curiosidade que eu falei, por exemplo, do Spotify lá do jornal, do Al Capone, de quando eles vieram, de quando eles voltaram, né? E do como o vampiro chegou também nos Estados Unidos. Então, tipo, foi algumas coisinhas ali ou outra que, pra mim, pelo menos, não fez... um impacto ruim pro filme, mas ao mesmo tempo, se tivesse sido apresentado também, pra mim, eu acho que o filme teria sido melhor ainda do que foi. Pra mim, o ponto negativo é a temática de vampiro. A temática de vampiro? Colocou vampiro, isso foi o que estragou o filme pra mim. Tipo, eu não acho que seja um filme lixo, mas quanto mais eu penso no filme, mais eu fico, tipo... ele vai perdendo pontinhos comigo, sabe? Então, tipo, a temática vampiro... Eu não vou relembrar, eu já assisti uma vez, pronto, nunca mais vou ver. É o tipo de filme que, se eu ficar pensando, eu vou jogar a nota muito lá embaixo. Então, tipo assim, a temática do filme, pra mim, foi o ponto mais negativo. E como ela acaba, querendo ou não, levando o filme pra frente, automaticamente o filme perde muitos pontos comigo. Então, a temática de vampiro foi o que me... ponto negativo pra mim. Pra mim foi a duração. Tu achou muito comprida? Nossa, sim, um pouco arrastado. E esse fato aí que você falou da Spotify, não ter explicado tipo, algumas coisas que poderiam ter sido apresentadas. Sim. Tipo, teria tido mais... Só jogaram um vampiro, entrando na casa da mulher, sendo perseguido. Aí foi criando um clubinho de vampiro contra o clube de... jazz? Não, yes. Blues. Blues. Não teve por Kaique, beleza, foi essa questão do vampiro, mas mais pra gente só foi coisas que poderiam ter sido apresentadas a mais. Era isso que eu tava falando. Porque o filme é grande. Que nem estão fazendo um filme muito grande e não explicam muita coisa. Aí você assiste e você fica, caramba, se tirasse um pouquinho daqui, colocasse ali, o filme ia ser muito mais... dinâmico. Então eu acho que isso aí e já... filme escuro também. Teve uma cena nossa! Muito escuro. Eu acho que uma cena que me incomodou de ser escura, por exemplo, quando aquele gordão lá que fica na porta, sim. Tipo, quando ele vai lá mijar, que aí o vampiro ele chama ele, aí tipo, se você tem que rever pra sacar. Eu vi uma cena no YouTube que os caras clarearam. Dá pra você ver o vampiro com a asa tal, voando por cima. Só que assim, no filme mesmo você não vê. Porque você... precisa clarear. Então pra que você coloca na cena do filme? Porque
na minha concepção, você tem que ver isso durante você tá assistindo o filme. Porque aí você vai entender como ele virou o vampiro. Aí tipo, aí tá passando vampiro no céu voando e tal. Tá, Só que no eu filme preciso em si você clarear não vai ver. a imagem. Meu, então sei lá, tipo, são coisas que aí é erro de direção, na minha opinião. Isso aí que eu tava falando, por exemplo, tipo, você só vai conseguir ver pela segunda vez assistindo, porque, tipo... quando Nem isso eu acho. Porque, tipo, ele tá escutando alguém, tipo, ele fala, te achei. Aí, nessa hora, se você olhar pro lado, tipo, ali no meio da escuridão, você só vê os dois olhos, tipo, do vampiro. Então, Que é brilhando, só né? que, tipo, se você não viu a primeira vez, já era. Você não entendeu o que aconteceu ali Não, na você cena. entende, porque você ouve e tal. É, você entende, mas, tipo, Que é o óbvio, né? mas você não vê. Você não vê. Então tá. Nota de atuação. 10. Todos os atores no filme foram muito bem, conseguiram entregar um papel bem. O Michael B. Jordan, Sim. a Hayley Stenfield, o ator que faz o Sammy, o vampiro principal. Eu não gostei muito do vampiro principal. Eu gostei mais da parte A atuação eu vou de nota 9. A atuação do vampiro principal eu acho boa, pô. Eu vou de nota 9. Eu vou de 9, porque eu gostei do Michael B. Jordan. Não, Michael B. Jordan Ele fazendo surreal. os dois, a edição ali ficou... Ele conseguiu entregar dois personagens diferentes. Um que é mais então- serião, outro que é mais brincalhão, que é o Ferrugem. Então, tipo, ele conseguiu interpretar muito bem os dois personagens. Fora a edição, que ficou parecendo que eles são gêmeos, né? Não, Sim. Tá assim. no mesmo lugar. Não, ali não na são mesma hora gêmeos, mesmo. eles são primos. Não, eu digo Não, de... Tipo, ser irmão fazendo o mesmo papel. Assim, Não, assim, né, que no filme os caras falam, vocês são gêmeos? Não, somos primos. Fotografia. Fotografia eu tenho dois problemas. Eu acho que a ambientação que eles fizeram ficou muito bem feita. Tipo, Sim. a cidade, a roupa, a vestimenta, tudo mais. Porém, o que o Igor falou de muito escuro... Muito escuro. É isso que atrapalha. acabou E assim, afetando. eu já disse em outro vídeo. Filme escuro pra mim não me compra. Porque assim, eu quero enxergar o que eu tô assistindo. E aí os caras ficam escondendo um monte de coisa. É pra dar atenção. Pior que Desculpa, isso é mas porque- não funciona, e o pior sabe? que o Ryan Coogler faz isso, né? Tipo no... Mas aí é problema de Hollywood no geral. Não, sim. Tudo que os caras querem dar atenção, os caras metem cena escura e tipo assim, pra mim só não faz sentido. Daria muito mais medo você ver uma criatura do que você deixar ela apagada e não mostrar a criatura. Então, Sim. sei lá, aí é... Não, o que eu falo disso... Dito isso, fotografia 7. Eu acho que nessa questão da escuridão mesmo, porque é o que pega, né? Infelizmente, eu acho que eu vou de 8. Eu vou de 7, igual o Kaique. Eu Vou não de gosto de... Eu fico querendo saber o que é, mas não tem ali. Eu sei que tem, mas eu não vou saber o que E aí é. você precisa ficar apagando todas as luzes pra poder você chegar ao enxergar. mínimo do negócio. Sim. Então, Que aí tipo, você vai ver isso só é um- onde? No YouTube. Isso é um pouquinho zoado, tipo, também como foi no... Mas isso eu acho que é falha geral de Hollywood. Acho que ele fez isso também no Pantera Negra. Você não consegue Sei lá. enxergar lá direito os bichos, os caras lá, porque... Mas não tá é só no ele, fundo do mar, é não tudo dá que é pra filme, entender. tudo que é filme é no escuro. Direção. Direção como a escolha do Elenco? vampiro. Não, Ah, não. como ele teve a escolha do vampiro, eu vou cair um pouquinho a direção. Só que ao mesmo tempo, o roteiro foi bem e tal. Então, eu vou colocar a direção, tipo, 7. 7. É. Eu vou de 8,5. Ryan Coogler, ele conseguiu... Ele... Já deu, você vai ele, de- não, já Não, deu não, pra não, ver ele que o Rafa fez- ele vai pelo diretor e não pela direção do filme. Não, mas Steven Spielberg. Nossa, Steven Spielberg é um puta diretor. Aí você vai falar de Indiana Jones 5. Vou dar 10, porque é o Steven Spielberg. Não, calma. Não, Eu vou de 8,5. Espere. Eu vou de 8,5 porque, como ele trouxe essa questão de um filme sobre blues e essa questão de temática de vampiro, tipo assim, foi algo inesperado. Por isso que eu acabei gostando. Eu só não curti mesmo foi essa questão de terem tido coisas que ele poderia ter colocado no filme, que acabou deixando de fora, deixou como curiosidades no Spotify, e essa questão de deixar o filme muito escuro, porque querendo ou não, eu tô assistindo o filme, eu quero ver o que tá acontecendo na cena. A gente quer ver o que tá acontecendo na cena. Todo mundo quer ver, né? Exatamente. Aí, no caso, como o Kaique comentou, só vou conseguir ver o que realmente aconteceu se eu for no YouTube depois e poder... E o cara clareou a cena e aí dá pra ver nitidamente o que tá acontecendo ali. Isso pra mim é um pouquinho zoado também, então, mas não me incomodou tanto, só foi nessa questão de então 8,5. 8,5. Você, jovem? É a mesma coisa que você, Kaique. Então Nessa tá. parte aí. Roteiro. Roteiro é a mesma coisa. Como teve vampiro e isso não me agradou, eu vou baixar pra 6 aí. Eu vou continuar no 8. Eu vou continuar no 7. Vou continuar no 8. Eu não curti muito esse vampiro aí.
escuridão, assim. Diversão. Cara, eu não me diverti tanto assistindo o filme. Então, tipo, eu vou colocar um 5 de diversão. Eu vou colocar 6 porque eu gostei do tiro, porrada e bomba. Ali que teve tiro, porrada e bomba. Ah, cara, eu me diverti assistindo bastante filme, eu vou de 9. Eu curti bastante o filme. Então tá, em geral... Não, eu também curti o filme. Mas esse é o do coração. Esse é o do coração, de diversão, do coração, é a nota do coração. Então. Tipo, com todos esses aspectos, como seria? 6? Então tá. E nota geral, eu vou manter um 7. 5. Eu vou Pra de... mim é Ele quase vai no 6. Quase, deu 7. Você viu, aí eu parei pra pensar, se eu ficar pensando no filme, ele vai perdendo nota. Eu vou de 8,5. 8,5 ou 9. Faz sentido, eu não dei 5 pra nenhuma das coisas acima, só que a nota geral... nota geral você foi calculando, né? Não, então, tipo, sei lá, como o filme no geral não me agradou, então... Olha, eu acho que Superman vai ser o filme que você vai mais odiar em todos os canais, em todos os vídeos do Que canal. você citou, então ele é muito ruim. já que o Rafael citou o Superman aí, péssimo, não assista. Um lixo. Mas então, Pecadores, pra gente, pelo menos, é um filme que dá pra assistir, tipo, pelo menos pra mim. Eu recomendo bastante. Pra eles, é um filme que você só se vê uma vez. Não, pra mim, se você não quiser assistir, não vai perder nada. É melhor que Hora do Terror. Hora do Mal. É, Hora do Mal. Não, isso eu concordo. Tá, se você tiver um dia, você tá na sala, só tiver as duas opções, Superman ou Pecadores, você pode desligar a TV e dormir, porque... E se você é um amante de blues, você vai amar esse filme. Ouça as músicas do Spotify. Ouça as músicas. Sei lá, tipo, quanto mais eu penso, menos eu gosto desse filme, então... Não, vamos lá. As apresentações no filme, tipo, são muito boas. Beleza, mas aí eu posso ouvir no Spotify. Mas eu quero ver também, pô. Mas eu ia recomendar pra alguém assistir. Mas beleza, então... Você gostou, você não gostou, deixa aí nos comentários. Curta, compartilhe, siga a gente aqui, siga a gente no Instagram. Tem ideia pra filme pra gente falar, só deixa aí nos comentários. E é isso, consideração final? Não? Abraço pra mim.